Está começando o Jornal Literário. Jornal Literário. Que interessante. Já chegou a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal. Este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o modernismo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, modernismo. Este é o jornal, é um jornalzinho, tá? Vou apresentar as notícias do modernismo no jornal, nesse jornal. Então esse é um jornal em que eu vou apresentar as notícias do modernismo, da chegada do modernismo aqui no Brasil. Que, como todos sabem, o modernismo ele surgiu na Europa e depois ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil surgiu a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna que revolucionou a arte e a literatura aqui no Brasil. Então as notícias são... surgiu na cidade de São Paulo no ano de 1922. Então, em 1922 é criado o modernismo. É criado o modernismo na cidade de São Paulo no ano de 1922. Monteiro Lobato critica o quadro da pintora Anita Malfatti. Outra notícia. Vitor Brecheret renova a escultura. Villa-Lobos, o compositor Villa-Lobos, compõe uma nova música. O escritor Mário de Andrade causa grande escândalo com a publicação de seu novo livro. É feita uma festa, surge uma grande festa para comemorar o início, a inauguração do modernismo, em um dia que foi marcado pela Semana de Arte Moderna. Então surge uma grande festa, é criada uma grande festa para inaugurar o modernismo aqui no Brasil. Bom, como todos sabem, a Semana de Arte Moderna foi um evento que durou durante uma semana. Cada dia da semana era dedicado a uma área artística. Então, tinha um dia da semana que era somente na área da escultura. Outro dia da semana era somente na área da pintura. Outro dia da semana era somente na área da música. Outro dia da semana era somente na área do teatro, e outro dia da semana era dedicado, outro dia da semana era na área da literatura. Então cada dia da semana durante uma semana, é um movimento de inauguração do modernismo aqui no Brasil. Então cada dia da semana foi inaugurada, cada dia da semana é dedicado a um tipo de arte, uma obra de arte, a alguma área artística. Então tem um dia da semana dedicado à área da pintura, outro dia da área da música e outro dia da literatura e por aí vai. Então foi um evento criado aqui no Brasil que inaugurou o modernismo aqui no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna. Então foi um movimento de revolução dos artistas modernos, modernistas, tanto os pintores, escultores, tem a Tarsila do Amaral, tem vários pintores conhecidos, de Cavalcante também conhecidos. Então todos eles estão criando obras seguindo as orientações dos movimentos de vanguarda, como o cubismo, o futurismo, o cubismo, futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, a outra notícia, o Oswald de Andrade, o escritor Oswald de Andrade,
chega da Europa e traz as orientações do Manifesto Futurista para, para inaugurar o modernismo aqui no Brasil. E tem o apoio de Manete Del Picha, tem o apoio do poeta Menotti, tem o apoio do escritor Menotti Del Picha nessa, nessa inauguração dele, né? Nesse movimento de inauguração de uma nova forma de arte, né? Desse manifesto. O Oswald de Andrade, ele participa em uma festa, ele é um dos convidados da festa de Menotti Del Picha. Menotti Del Picha convidou Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um dos convidados de Menotti Del Picha. Oswald de Andrade, ele faz um discurso defendendo o modernismo e, e, e um discurso Oswald de Andrade que causa um grande escândalo. Oswald de Andrade causa um grande escândalo em fazer um discurso em defesa do modernismo e criticando os movimentos literários anteriores, todos os movimentos anteriores, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, criticando todos os movimentos literários anteriores. Oswald de Andrade, assim como Menotti Del Picha também, Oswald de Andrade, ele é a favor da criação de uma arte livre. Ele é a favor da criação de uma obra literária livre, em que, na verdade, o modernismo ele veio para renovar a arte em geral. Não somente a literatura, mas como também a arte em geral. Esse é o objetivo do modernismo. Então aqui no jornalzinho, aqui tem vários dias aqui da semana, durante a semana tem cada dia dedicado a uma forma de arte. Nesses dias tem a apresentação, a programação do dia. A programação do dia inclui recitais de poemas, declamações de poemas, tem a apresentação de músicas, a música moderna, né, a apresentação de músicas modernas, exposições, apresentações, exposições de obras artísticas, de pintores e escultores, da artes plásticas, e apresentações teatrais também. Todas elas todas as apresentações teatrais, todas as exposições de arte, as apresentações, exposições de arte, das artes plásticas, de pinturas, esculturas, todas as exposições, todas essas apresentações de arte, elas estão ligadas ao modernismo. E o modernismo, ele é um movimento de trazer transformação. Na verdade, ele veio transformar a arte em geral, e também a arte literária. Ele veio trazer uma grande transformação na arte. E os modernistas, os artistas modernistas, os artistas do modernismo e os escritores do modernismo, eles criavam arte, os escritores modernistas, eles criavam as suas produções artísticas de forma livre. Eles não ficavam presos a nenhuma orientação artística vinda da Europa, estabelecido tendo um padrão estabelecido. Não, cada escritor criava sua própria obra de arte, produzia sua própria obra literária de acordo do jeito que ele queria. Ele produzia a sua obra literária, ele criava a sua obra literária da forma que ele queria, do jeito que ele queria. O escritor modernista, o escritor do modernismo, ele tinha a liberdade de criação, a liberdade de criar as suas próprias obras literárias, assim como também os pintores modernistas, os pintores do modernismo, os escultores e os músicos, todos os artistas, os teatrólogos, aqueles que escrevem peças de teatro, escrevem obras para serem apresentadas, né? escrevem textos teatrais também. Esses também, escritores que escrevem textos teatrais para serem apresentados também tinham liberdade de criação. Então todos os artistas, incluindo os escritores também, todos os artistas tinham liberdade de criação. Então eles eram livres para criar sua obra de arte do jeito que eles queriam. Assim como também os escritores modernistas do modernismo
tinham a liberdade de criar a sua própria produção artística da forma que desejasse, que queria, sem ficar preso, sem estar preso a qualquer mandamento, qualquer regra de um imposto colocado para eles seguirem, né? Eles não seguiam nenhuma regra, não. Cada um escrevia do jeito que queria, todos eram livres para criar sua própria produção de arte da forma que queria, do jeito que eles queriam. Agora vamos para São Paulo, com o repórter que está na biblioteca, está na frente da livraria, em que o escritor Mário de Andrade está fazendo, dando autógrafo, é isso? Está dando autógrafo na biblioteca? É isso mesmo, o escritor Mário de Andrade, ele publicou um livro, Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. É um livro revolucionário que fala sobre o Brasil e está trazendo, ele está assinando, né, está dando autógrafo no seu livro e está recebendo as pessoas e entregando esse livro para as pessoas. Ele acabou de falar comigo, ele disse que realmente ele me disse que o objetivo do livro, da criação desse livro, é mostrar a brasilidade, é mostrar o Brasil, retratar o Brasil e mostrar o Brasil como ele é, então mostrar a cultura brasileira, né? Na verdade, é um livro que mostra a cultura brasileira e retrata o Brasil e mostra a cultura brasileira. Aqui também está o Oswald de Andrade também, que também ele é o mesmo que fez o discurso lá da festa, né? O Oswald de Andrade, que fez o discurso da festa, ele também está aqui junto com o Mário de Andrade, apoiando o Mário de Andrade nesse movimento aí. Que também, ele também tem obras também que também está apresentando algumas obras literárias para algumas pessoas também falando desse mesmo tema do Brasil, da valorização do Brasil, da cultura brasileira. Isso aí. Bom, como acabamos de ver, o escritor Mário de Andrade, ele publicou um novo livro, um livro, e esse livro causou um grande escândalo, né? O Macunaíma causou um grande escândalo, porque é um livro que fala de um herói sem nenhum caráter, preguiçoso, ele é filho de índio, mas depois ele começa a entrar em grandes aventuras, tudo, aqui na região do Brasil. Então, segundo o escritor Mário de Andrade, a intenção de criar esse livro Macunaíma é mostrar o Brasil, retratar o Brasil com a sua natureza, a sua fauna e flora, mostrar o Brasil para que todos conheçam o Brasil, mostrar a cultura brasileira. Então, esse é o objetivo do Mário de Andrade, porque assim como o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade também tem essa preocupação, também tem obras que mostram a cultura brasileira, que traz lembranças do tempo do descobrimento do Brasil, em que havia os índios. Então ele fala dos índios e dos índios que existiam na época do descobrimento do Brasil. E aí o Oswald de Andrade também tem várias obras que também falam do Brasil. Assim como também Mário de Andrade também tem obras que falam sobre o Brasil e mostram o Brasil. Então as obras de Oswald de Andrade e também de Mário de Andrade mostram o Brasil. O escritor também, Menotti Del Pitta, também tem obras que mostram o Brasil, mostra a cultura brasileira, a história do Brasil, do tempo do início do Brasil, na época do descobrimento também, eles mostram a história do Brasil, na época do descobrimento do Brasil, e também a cultura do Brasil, né, que é a mistura de vários povos, né, que é a mistura do negro, do índio e do branco, que formou o povo brasileiro, é a cultura também desses povos que originou a cultura brasileira. Então, a preocupação do modernismo, a preocupação do modernismo é também mostrar a cultura brasileira. Então, eles tinham a intenção de apresentar em suas obras a identidade nacional, a identidade nacional brasileira. Então,
os escritores do modernismo procuravam retratar o Brasil, eles procuravam retratar o Brasil e porque eles tinham porque eles valorizavam a identidade nacional brasileira. Então eles procuravam retratar o Brasil porque eles valorizavam a identidade nacional brasileira, a identidade brasileira, a cultura brasileira, assim como outros também. Esse é o repórter que falou com a gente, é o José de Machado. Temos também o comentário do outro jornalista comentarista, do autor dele, o nome dele tá, vou lembrar o nome dele aqui, ele está aqui. Esse foi o Mário de... foi o José de Machado e tem o Érico, isso, o Érico Amado. Então vamos ao comentário dele. O modernismo, ele realmente veio aqui, ele está aqui no Brasil, tudo. Ele surgiu com uma grande festa em que se reuniram escritores, pintores, músicos e outros artistas de várias áreas da arte, e todos eles com um objetivo só, de renovar a arte brasileira, de trazer transformações para a arte brasileira, não só para a literatura, mas também para as outras áreas de arte, enfim, para a arte geral, transformar, modificar, renovar a arte brasileira sem seguir padrões estabelecidos, regras estabelecidas, porque eles tinham a liberdade de criação em suas próprias obras artísticas. Então eles valorizavam essa liberdade, então eles tinham a liberdade de criar suas obras, então não seguiam padrões estabelecidos, e eles tinham liberdade de criação, e com essa liberdade surgiu uma nova arte, né? Uma arte que todos conhecem, nova, diferente, e que causou um grande impacto para as pessoas, né? Um grande, vamos dizer assim, uma arte, o modernismo ele veio trazer grandes mudanças para a arte e também a literatura do nosso país. Então veio trazer grandes mudanças na arte e na literatura do nosso país. Muitos autores não estavam muitos conservadores, né? Eles queriam conservar, continuar seguindo os mesmos padrões estabelecidos, mas eles foram derrotados pelos modernistas, e os modernistas prevaleceram com a sua liberdade artística, né? Com a sua liberdade de criação artística. E hoje nós temos a influência desses autores, né? Que eles realmente foram revolucionários, porque o modernismo veio para revolucionar. Agora vamos para a previsão do tempo com Guimarães Barreto. Bom, a previsão do tempo é o seguinte: na região Nordeste vai fazer muito calor, como sempre faz, vai fazer muito calor, porque a região Nordeste é uma região quente e vai causar grande seca. Então, a região Nordeste nesses dias agora, vai ter muito calor e vai causar grande seca em várias regiões em várias localidades da região Nordeste. E essa seca, esse fenômeno da natureza, que é a seca, essa seca desse evento climático, né, essa seca, ela foi testemunhada pelos escritores Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Já na região sul, ao contrário da região Nordeste, que é bastante quente e que tem a seca, né, que causa seca, que alguns autores testemunharam, os escritores testemunharam, na região sul é bastante fria. E esse frio vem desde a época do surgimento desde a época da criação da região, desde a época do surgimento da região, que foi testemunhada pelo escritor Érico Veríssimo. E na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, vai ter
vai ter uma grande tempestade por causa do movimento modernista da Semana de Arte Moderna. Ah, então é isso aí. Bom, como já vimos, a Semana de Arte Moderna ela veio para transformar. Então ela veio revolucionar a arte, transformar, trazer grandes mudanças na arte. Assim como surgiu o modernismo na Europa, ele veio depois para o Brasil. E esse movimento, muitos artistas chegaram a aderir, a fazer parte, como o Graça Aranha, que depois ele chegou, como ele chegou um pouco atrasado, né? Mas ele fez parte também, participou também do movimento modernista. Ah, então, durante a semana teve vários eventos durante a semana, e um dos eventos foi uma festa. Essa festa o primeiro evento foi uma festa para apresentar para todos ah, o objetivo, as intenções, o objetivo do modernismo, né? As intenções do movimento modernista. Então, o Oswald de Andrade chegou e criou o antropofagismo, a antropofagia. O Oswald de Andrade criou o movimento antropofágico, que na verdade é a valorização da cultura brasileira, que qualquer cultura vinda do exterior para cá, ela deveria ser repensada e transformada para seria engolida, digerida e transformada para a cultura brasileira. Então, a transformação da cultura. Então, a preocupação com a cultura brasileira. Então, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Mário de Andrade, eles tinham a preocupação de mostrar a cultura brasileira, tinham a preocupação de retratar o Brasil, porque eles valorizavam a identidade nacional do Brasil, a identidade brasileira, e eles valorizavam a nacionalidade brasileira, a nacionalidade do Brasil. E está também presente a nossa nacionalidade brasileira, né? Tanto com a camisa do Brasil aqui, tá? Mostrando que o Brasil é importante para todos nós. Então, então é isso aí, pessoal. Mas para finalizar aqui, vamos finalizar aqui com outros autores também que teve revolução na poesia, né? No poema, na poesia. Então foi no gênero narrativo, tá? Nos poemas, nas histórias, né? Na prosa, no gênero narrativo. Teve essa transformação, essa mudança no gênero narrativo. Teve também a transformação no gênero poético, nos poemas. Também teve essa transformação. Tem o Mário de Andrade, que não deixa de mentir, o Mário de Andrade também fez parte dessa transformação, como outros poetas também, Carlos Drummond de Andrade, e a ruptura, houve a ruptura em que do poema, da separação da narração do poema. Então, poema e narração passaram a se unir, ficaram juntos, porque aí depois vieram obras literárias, textos literários, em que uma história tinha característica poética, e também tem poemas que têm características de narração, de história. Então, houve a fusão, a junção, a fusão de dois gêneros literários, o poema e a narração. Então, o gênero narrativo e o gênero poético se uniram e formaram um novo gênero. Duas coisas diferentes que se unem e formam uma coisa nova. Então, né, foi isso que aconteceu. Juntou-se os dois. E aí nós vamos ver obras que são do gênero narrativo, que têm características poéticas. E também obras poéticas que têm características de narração. Porque os dois estão misturados, os dois estão juntos. A narração e o poema estão juntos. Então, aí, além da liberdade de criação, mostrar o Brasil como ele é, né, a cultura brasileira, o Saci Pererê, a Yara,
que mais foi o Curupira, os personagens do nosso folclore. Então muitos autores mostravam os personagens do nosso folclore brasileiro. E então é isso, né? Esse é o modernismo. É isso aí. Nesse modernismo, a previsão do tempo para o Brasil é de muita chuva. Vai chover muito conto, muito romance e muita novela. Vai chover muitas obras literárias boas.